Senhor, irmãos, e a paz do Senhor que estão em casa. Que a alegria do Senhor e a presença do Espírito Santo possa estar com vocês na sua casa, com cada um, amém? Vamos estar começando o nosso louvor, dando graças a Deus, dizendo que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, amém? Amém, aleluias. Senhor é bom.
momento, Deus, nós queremos, Senhor, ser abraçados por Ti, Deus. Queremos declarar, Pai, que em Ti nós seremos descansados, ó Pai. Oh, santo é o Teu nome, Jesus. Oh, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Em Ti, Deus, nós podemos confiar, Pai. Oh, Senhor, nós queremos ser fortalecidos por Ti nessa noite, ó Deus. Oh, toda a glória seja dada a Ti, Deus. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és grandioso, ó Deus. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Deus, em Teus braços nós estamos seguros, Deus. Nós não precisamos ter medo, ó Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Oh, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluias. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Oh, aleluias. Oh, Pai em Deus, braços, nós estamos seguros, ó Deus. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele
Senhor, em Ti nós podemos confiar, Pai. Sim, Deus. Em Ti nós podemos descansar, Senhor. Nós podemos colocar os nossos temores, as nossas ansiedades, nós podemos entregar ao Senhor. Em Ti está o nosso descanso. Em Ti nós podemos confiar, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Nesse momento vamos consagrar os dízimos, as ofertas que foram entregues durante essa semana, durante esse tempo de quarentena que os irmãos têm trazido aqui na igreja. Nós queremos colocar agora no altar e consagrar ao Senhor os dízimos que trouxeram aqui e aqueles que ainda vão trazer, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame bênçãos sobre medida, sem medida sobre nós, assim como diz na Tua palavra. O Senhor é a nossa provisão. Nós confiamos em Ti, Pai, em tempos turbulentos, em tempos dessa pandemia, mas nós confiamos em Ti, pois a nossa provisão vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos supre, e em Ti nós colocamos toda a nossa confiança e entregamos a Ti esses dízimos, essas ofertas, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós gostaríamos de que os irmãos nesse dia estivéssemos aqui conosco, justamente para que a gente pudesse participar juntos nesse domingo de Santa Ceia, nesse domingo de Páscoa, onde nós vamos estar relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um tempo diferente, um tempo que ninguém esperava, mas que é um tempo preparado por Deus. Tudo está no controle de Deus. E esse tempo é um tempo de a gente aprender com Deus, de ver o que Deus quer nos ensinar nesse tempo. E essa é a oração que nós temos que fazer. Pedir ao Senhor discernimento para que a gente possa entender quais são os seus propósitos, o que Deus quer conosco nesse tempo. E que você possa nesse tempo aproveitar e buscar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar estar mais íntimo de Deus, porque é um tempo que Deus reservou para a sua igreja, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. E nesse tempo de busca, de aprendizado, é que eu fui buscar uma palavra do Senhor para nós, como igreja, nesse tempo. E o Senhor me levou a uma pandemia que foi ainda maior do que o coronavírus, que ainda faz vítimas hoje, ainda destrói vidas hoje, e que é muito maior do que o que está acontecendo hoje. E que começou muito lá no início da criação do mundo. Se você tiver a tua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse essa mensagem na sua Bíblia. Se você não tiver, anote os versículos, para que você possa conferir e ver se aquilo que nós estamos falando é verdade. O apóstolo Paulo, quando pregava a palavra, quando ele chegou em Bereia, ele disse que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles ouviam a palavra e iam conferir nas Escrituras, para ver se era verdade aquilo que estava sendo pregado. E eu espero que você faça isso, que você anote, você procure na sua Bíblia, para conferir se é verdade, para que nós não sejamos enganados nesse tempo.
E a palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. É um tempo que nós estamos afastados uns dos outros, mas nós podemos estar próximos espiritualmente. Em Eclesiastes 3:5, a Bíblia diz que é um tempo de abraçar e um tempo de se conter. Esse é o tempo de se conter. Esperamos que seja um breve tempo e que logo nós possamos estar juntos novamente. A palavra do Senhor aqui em Romanos, no capítulo 5, ela diz assim, 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós vemos aqui a primeira contaminação que houve no mundo, a contaminação do pecado. A Bíblia está dizendo aqui que por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos, sem exceção. Quando a Bíblia diz todos, eu estou incluído, você está incluído, todos nós estamos incluídos. E para que a gente possa entender melhor como isso aconteceu, nós temos que voltar um pouco a nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 2, a partir do versículo 7. Quando Deus estava criando o mundo, quando Deus estava criando todas as coisas, depois de Deus ter criado a lua, as estrelas, o sol, a água, as montanhas, depois do 7º dia da criação, Deus cria o homem. E aqui no versículo 7 do capítulo 2, não, no 28 do 1 primeiro, diz assim: Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos. Desculpe, não é aqui no versículo 7 mesmo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus aqui então cria o homem, e diz a palavra que ele plantou um jardim, chamado Jardim do Éden, onde ele coloca o homem para que ele possa cuidar do jardim. E diz aqui no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerá. Deus plantou um jardim e permitiu ao homem que desfrutasse de todas as árvores, de tudo que havia naquele jardim, menos de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais adiante, Deus percebe que o homem está só, e ele decide criar a mulher, para que seja uma ajudadora para ele. Versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Então Deus agora cria a mulher. Estava o homem e a mulher no jardim para cuidar e lavrar o jardim que Deus havia criado para eles. E só havia uma árvore que eles não podiam comer. Mas diz a palavra que a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E aqui representando a figura do diabo, tentando a Eva. E diz, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Aqui a serpente já distorce a palavra de Deus. Porque Deus havia dito que de uma árvore só ela não poderia comer. E aqui a serpente diz, mas Deus falou que de todas as árvores vocês não podem comer. Mas Eva respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecereis o bem e o mal. Então a serpente distorce a palavra, como se Deus estivesse impedindo que eles se tornassem igual a Deus. Mas a palavra de Deus disse aqui atrás que Deus formou a sua imagem e semelhança. O homem já era a imagem e semelhança de Deus, mas era puro. Mas a serpente vem, distorce a palavra de Deus e faz com que a Eva peque. Versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui acontece o primeiro pecado, quando Adão e Eva desobedecem a Deus. E a consequência vem logo no versículo 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Naquele momento em que o homem pecou, em que o homem desobedeceu a Deus, ele foi expulso da presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus colocou querubins, guardas, guardando a árvore da vida. A partir daquele momento, a morte entrou no homem. O homem passou a ser uma alma, uma pessoa mortal, porque agora não podia mais participar da árvore da vida. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Aí nós chegamos naquele versículo que nós lemos no início, que eu vou reler aqui para vocês. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, aqui falando de Adão, o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa foi a maior contaminação que houve. Porque a partir daí, Adão teve sua natureza mudada. Agora ele era pecador. Agora ele era um ser pecador. E toda a sua descendência agora iria nascer com pecado. Todos, a partir de Adão, nascem pecadores, separados de Deus por causa do pecado. Aqui, diferente do coronavírus, que contamina
mais facilmente aqueles que estão acima de 60 anos, aqueles que são um grupo de risco. O pecado contaminou a todos. O pecado contaminou pobre, rico, asiático, sul-americano. Todos nasceram pecadores. Não tem, a Bíblia diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram. Por causa do pecado de Adão, todos foram contaminados. Todos foram contaminados. E assim, essa geração que veio, essa descendência de Adão, nasceu condenada ao inferno por causa do pecado, separado de Deus. Nós nascemos já numa fila que nos leva para o inferno. Caminhando, nós não precisamos fazer nada para ir para o inferno, porque a nossa natureza é pecadora. E já nascemos separados de Deus. E qual as consequências da contaminação? Nós vamos ver a consequência da contaminação, que hoje se fala demais, né, do Covid-19. Ela contamina o nosso corpo. Contamina o nosso corpo, causando inflamação nos pulmões, o qual vai nos tirando a vida, até que leve à morte. E o pecado? Qual foi a consequência do pecado? O pecado contaminou a nossa alma. O pecado manchou a nossa alma. A nossa alma está contaminada. A nossa natureza agora é uma natureza pecaminosa. É a nossa alma agora que está condenada por causa do pecado. Não é só o nosso corpo, é a nossa alma. O pecado talvez não contamine o corpo, mas contamina a alma. Não adoece o corpo, mas adoece a alma. Apesar que muitas doenças são causadas pelo pecado. Muitas doenças físicas são causadas pelo pecado, pela doença da alma. Aqui, ele destrói a vida de Deus que há na alma. E nós tornamos mortos para Deus. Somos agora mortos para Deus. A nossa alma está sem a vida de Deus em nós, por causa do pecado. O pecado tirou a vida de Deus de nós. Efésios 2 nos diz assim, a partir do versículo 1: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos por natureza filhos da ira, porque a nossa natureza era pecaminosa. Nós nascemos debaixo do pecado. A nossa alma está manchada já. Nós nascemos condenados por causa disso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Para Deus nós estávamos mortos. Mas e agora? O que é que eu faço? E agora eu já nasci contaminado. Eu já nasci com o pecado. Eu já nasci condenado. E agora? O que é que eu faço? Pelos noticiários, o coronavírus ainda não tem um antivírus. Ainda não foi descoberto uma vacina para conter a contaminação do coronavírus, até esse momento. Mas Deus já preparou um antivírus para o pecado. Deus preparou
cura para o nosso pecado. E a cura para os nossos pecados está no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos limpa, nos desinfeta do pecado, purifica a nossa alma. Nada, nenhum médico, nenhum remédio pode purificar a nossa alma. Somente o sangue de Jesus pode purificar a nossa alma. Pode nos lavar dos nossos pecados. Pode nos curar dessa terrível contaminação que é o pecado. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós cantamos aqui que Deus é bom, e Deus é bom. Ele é tão bom que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus permitiu que o sangue de Jesus fosse derramado, para que nós pudéssemos ser curados. Mateus 26, 28, o próprio Senhor Jesus está dizendo: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por vós para perdão dos pecados. Só o sangue de Jesus perdoa o pecado. 1 João 2,2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. O sangue de Jesus nos perdoa, e perdoa todo mundo. Hebreus 9,14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência, purifica a nossa mente, purifica a nossa alma, para que nós para que a gente possa deixar as obras mortas, as obras que eram realizadas quando nós estávamos mortos para Deus. Jesus nos purifica, o seu sangue nos purifica dessas obras erradas nossas, quando nós praticávamos, quando estávamos afastados de Deus. O sangue de Jesus nos purifica. Apocalipse 1,5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados. Apocalipse 1 João 1,7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Efésios 1,7: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. É pelo sangue de Jesus que nós somos lavados. É o sangue de Jesus que nos descontamina do pecado, que nos livra da maldição do pecado, que nos livra da condenação do inferno. Efésios 2,13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem todo o poder. O sangue de Jesus pode lavar nossa alma. O
O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa do nosso pecado. Agora que eu sei disso, agora que você sabe disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu nasci com a natureza de um pecador, e eu sei que o sangue de Jesus me purifica desse pecado. O que é que eu tenho que fazer agora? Romanos 10, no versículo 8 e 9. A palavra, aqui está falando da palavra da salvação. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então é necessário que eu confesse com a minha boca Jesus como meu Senhor, e creia que Deus o enviou para me salvar, enviou para pagar os meus pecados, e que o ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele vive para sempre, eu serei salvo. Então é necessário que eu fale com a minha boca. Então nesse instante, se você acredita nisso, se você ouviu essa mensagem, se você acredita nessa palavra, e que se você nunca fez uma oração confessando a Jesus como seu Senhor, e confessando que você é um pecador e que precisa do perdão de Jesus, eu queria que nessa hora você colocasse sua mão no coração. Coloque a tua mão no coração e faça essa oração junto comigo. Eu vou orar e você repete comigo. Senhor Jesus, eu creio que eu sou pecador e que eu preciso do seu perdão. Eu acredito nessa palavra. Eu acredito que eu nasci pecador, que eu nasci condenado, mas eu creio que o teu sangue pode me limpar. Então eu confesso como pecador, eu confesso os meus pecados e peço que o Senhor me lave, me limpe dos meus pecados. Eu confesso ao Senhor como meu único e verdadeiro, suficiente Salvador. Te peço que escreva meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, essa é a oração mais importante que você fez na sua vida. Crendo nessa palavra. A palavra do Senhor aqui em Romanos 8, 1, 2 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. E eu creio que todos nós aqui estamos preparados para isso. Mas que essa mensagem possa atingir o teu coração. Durante esses dias nós temos visto medidas de proteção contra a contaminação do vírus, do coronavírus. E a proteção nossa é usar máscara, usar luvas, lavar as nossas mãos. Tudo isso nos protege e é importante que a gente faça, para que a gente não contamine com o vírus do coronavírus. Mas que a palavra do Senhor também nos diz
que nós que já fomos lavados com o sangue de Jesus, é preciso que nós possamos também nos proteger, para que a gente não volte a ser contaminado pelo pecado. E a palavra do Senhor em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso para a proteção da nossa alma. Nós lavamos as nossas mãos para proteger o nosso corpo. Nós usamos máscara para proteger o nosso corpo. Mas isso é para proteger a nossa alma da contaminação do pecado. Também contra o coronavírus, tem nos pedido para evitar a aglomeração. Porque quando nós estamos em aglomeração, a chance de ser contaminado é grande. Mas também nós podemos aprender isso para a nossa alma. Porque muitas vezes nós sabemos aonde está o pecado. E nós ficamos rodeando o pecado. Nós ficamos aproximando do pecado. E isso também, a chance de ser contaminado é muito grande. A palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então, que toda vez que nós formos nos proteger, o nosso corpo, usar máscara, lavar as mãos, lembre disso, vigiar e orar. Vigiar e orar. Quando nós aproximarmos de aglomeração, se lembra, não posso rodear o pecado, porque eu posso ser contaminado de novo. Não brinque com o pecado, né? Não se aproxime, porque você pode ser contaminado. E agora, mais importante, eu gostaria que você gravasse. Há pouco tempo agora, ontem eu acho, eu vi uma reportagem onde uma pessoa de uma funerária estava falando que todos aqueles que são contaminados pelo coronavírus, eles não estavam sendo mais enterrados. Eles tinham que ser queimados. Eles tinham que ser cremados por causa do vírus. Porque o vírus, mesmo depois que a pessoa morre, ele continua vivo. Então ele tem que ser cremado para que o vírus possa ser destruído. Irmãos, o que isso falou ao meu coração é que o destino do pecado é o inferno. O destino do pecado é o fogo do inferno. Agora, se eu partir desse mundo contaminado com o pecado, eu também serei lançado junto, porque lá é o destino do pecado. E se minha alma está contaminada por causa do pecado, eu também vou para lá. Então eu tenho que me livrar do pecado. Eu tenho que descontaminar do pecado, porque o dia que eu partir daqui, eu vou para junto do Senhor. Assim como nós lavamos as nossas mãos todos os dias, quando chegamos do nosso trabalho, usamos álcool em gel para purificar a nossa mão, para descontaminar, que todos os dias nós possamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor perdão dos nossos pecados, para que se eu partir dessa vida, eu parta limpo do pecado, para que eu não seja lançado junto com o pecado, porque esse é o destino dele. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração, e que nesses dias você possa meditar nisso. É tempo de aprender, é tempo de aprender com o Senhor, e tudo serve com aprendizado. Deus nos ensina em todas as coisas, e nesse momento eu creio que o Senhor quer que nos purifiquemos, que nos preparemos, porque perto está o Senhor, a sua volta está perto. Então que você possa crer nessa palavra, receba essa palavra do Senhor. Eu queria que agora você
colocasse a tua mão no coração. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. É um tempo diferente de tudo que nós já vivemos, Pai. É um tempo que o Senhor tem falado mais forte conosco, Pai. Falado mais forte ao nosso coração, Pai. Pai, eu sei que o Senhor nos livra de todo mal, mas que nos livre também de um mal pior, dessa contaminação pior que é o pecado. Que essa seja a consciência maior de nós, Pai, nos livrarmos desse pecado, Pai, nos livrarmos de tudo aquilo que nos contamina, Pai, que contamina a nossa alma, porque a nossa alma é eterna. Ó Senhor Deus, que o Senhor fale cada vez mais ao nosso coração, o Senhor possa mexer conosco nesses dias, Pai. Que seja um tempo, Pai, de reconciliação, que seja um tempo de conversão genuína, Pai, que seja um tempo de limpeza, de purificação, não só do exterior, Pai, mas de purificação e limpeza do nosso interior, Pai. Para que, ao passar esse breve tempo, nós possamos sair do outro lado, diferentes, Pai, mais fortes, Pai, crendo no Senhor, Pai, confiando no Senhor, e sabendo que o Senhor quer o nosso melhor, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor quer que todos se salvem, Pai. Então que o Senhor possa alcançar cada um que ouviu essa mensagem, aonde essa mensagem chegasse, Deus. Que Teu Espírito Santo toque no coração das pessoas, Pai. Toque, Deus, trazendo transformação, Pai, trazendo mudança, consciência do pecado, para que vidas sejam salvas, não só da contaminação do coronavírus, mas da contaminação do pecado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra tremenda. O sangue de Jesus Cristo é o antídoto que nos limpa dos vírus do pecado. E nós louvamos a Deus por esta verdade, por um dia esta verdade ter chegado até as nossas vidas, aos nossos corações, igreja. E o texto de Mateus, no capítulo 26, registra exatamente o momento em que Jesus Cristo ele está revelando essa verdade aos seus discípulos pela primeira vez. Nós hoje estamos celebrando o domingo da Páscoa. E esse texto de Mateus 26 vai registrar esse momento onde Jesus ele se reúne com seus discípulos para a celebração da Páscoa. E ali ele institui a Santa Ceia. E o que era a Páscoa? Era um memorial, onde o povo de Deus, durante séculos, celebrava essa festa, relembrando o tempo em que eles ficaram como escravos ali no Egito, e do livramento maravilhoso e da libertação que Deus havia dado a eles. E ali, Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, ele celebra então a Páscoa e, ao mesmo tempo, ele institui um novo memorial, que é a Santa Ceia. E ali, ele revela para os seus discípulos que agora o pão representaria ali naquela cerimônia o corpo dele, que seria entregue em nosso favor. Ele também diz que o vinho iria simbolizar o sangue dele, que mais tarde seria derramado em favor do pecador, como nós ouvimos aqui nesta noite. E nesse momento, então, nós queremos celebrar juntos como igreja, embora distantes fisicamente, nós estamos aqui representando toda a igreja e em espírito nós queremos estar juntos com você para participar desse momento de comunhão. Ali, Jesus ele estabelece um pacto, uma nova aliança, não agora apenas com o povo judeu,
como foi naquela época da Páscoa, mas agora ele disponibiliza isso para todo aquele que viesse a crer no nome dele e crer nele como Salvador das suas almas, como nós bem podemos receber nessa palavra ministrada nesta noite. Então, nesse momento, você aí como igreja, possa relembrar, porque Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Então, que nós possamos relembrar do que nós como igreja precisamos entender que é uma aliança, um pacto que foi feito e que envolve duas partes. A parte de Jesus Cristo, que está em dois aspectos. Primeiro, no aspecto da sua morte. E segundo, no aspecto da sua volta para buscar a sua igreja. O texto de Mateus, no capítulo 26, que eu vou estar lendo para vocês, vai dizer exatamente isso. E Jesus, num primeiro aspecto, ele já cumpriu com a primeira parte do acordo. Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E a segunda parte está prestes a se cumprir. Tudo tem acontecido da maneira com que Jesus revelou antes de morrer. Tudo está convergindo para a volta iminente de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ele está prestes a cumprir a segunda parte do seu acordo, da sua aliança, feita conosco que cremos. Mas o que eu quero perguntar para mim e para você nesta noite é como é que nós estamos cumprindo a nossa parte desse acordo. Se é que nós estamos cumprindo a nossa parte desse acordo. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, por todo aquele que nele crê. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E qual é a nossa parte? A primeira parte é crer. E uma vez crendo, nós devemos andar em obediência àquilo que ele determina para nós na sua palavra. Então, que esse seja um momento de reflexão, que esse seja um momento de algo que Deus tem colocado muito no meu coração, de nós retomarmos o temor de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu vejo muitas pessoas nesse tempo buscando o fogo do Senhor, buscando o poder do Senhor. Mas muitas vezes está faltando, primeiramente, voltar ao temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Então nós precisamos voltar a nossa parte no acordo, a andar em obediência, em fidelidade ao Senhor, abandonando toda desobediência, abandonando todo caminho de falsidade, abandonando toda infidelidade ao nosso Senhor e assim cumprindo com a nossa parte nesse acordo. Que você receba essa palavra e que você reflita sobre isso neste momento onde nós vamos participar da mesa do Senhor. O texto de Mateus 26, a partir do versículo 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Promessa poderosa do Senhor. Amém? Então que você, nesse momento aí na sua casa, nós vamos consagrar o pão e vamos consagrar o vinho. Senhor, nós consagramos ao Senhor o pão que simboliza o teu corpo, que foi totalmente moído por nós ali na cruz do Calvário. O pão que alimenta a nossa alma, nós consagramos ao Senhor. Da mesma forma, nós queremos consagrar
o vinho que simboliza o teu sangue, derramado por nós ali na cruz do Calvário. O Senhor não poupou nenhuma gota, tanto que ali naquela cruz, quando o seu lado foi furado, não saiu mais sangue, mais água. O Senhor não poupou, o Senhor entregou por nós. E nós consagramos ao Senhor e te damos graças por tão grande benefício. Como o Senhor diz na tua palavra, derramado por muitos para a remissão de pecados, por todo aquele que vier a crer no Senhor. Amém. Como diz a palavra de Deus, Jesus partiu o pão, deu graças e distribuiu aos seus discípulos. Levante o seu pedaço de pão. Nós te damos graça, Senhor, por esse pão que simboliza o teu corpo. Comamos juntos. A palavra de Deus continua dizendo que depois de comer, Jesus então tomou o cálice, deu graças e distribuiu aos seus discípulos. Levante o seu cálice. Graças nós te damos, Senhor, por este vinho que simboliza o teu sangue, derramado em nosso favor ali na cruz do Calvário. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Tomemos juntos. Agradeça ao Senhor nesta hora. Fale, louvado seja o Senhor por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, nós estávamos condenados, nós estávamos afastados, separados do Senhor, mas o Senhor tomou, ó Deus, a posição. Foi o Senhor quem veio ao nosso encontro, foi o Senhor quem buscou a reconciliação, foi o Senhor quem buscou nos reaproximar do Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande salvação, que a tua igreja, que o teu povo celebre com alegria, mesmo em tempos difíceis, Pai. Nós sabemos em quem nós temos crido, mesmo em tempos difíceis, nós podemos olhar e proclamar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Muito obrigado, porque nós podemos ter essa certeza, essa confiança, essa convicção de que o Senhor está por vir e o Senhor vai nos levar para um local que o Senhor tem preparado para nós, restaurando o estado original das coisas, um lugar onde não haverá mais pranto, nem choro, não haverá mais vírus, não haverá mais doença, não haverá mais a própria morte, porque todas as coisas se passaram, tudo se fez novo, porque o Senhor renovou todas as coisas. Nós te louvamos, Pai, e nos alegramos por tão grande salvação. Que o teu nome seja louvado e glorificado nas nossas vidas por essa salvação. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus. Só tu és santo, só tu és santo.